e Trabalho. Gente, acabamos de sair de um bom debate aqui sobre essa nova CNH, né, os novos modelos de acesso à Carteira Nacional de Habilitação, para falar de uma outra ampla discussão que está acontecendo no Brasil, que é em torno da escala de trabalho, 6x1 ou 5x2. Como eu contei para vocês logo na abertura do programa, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, né, a proposta de emenda à Constituição que reduz essa jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais. O limite hoje é de 44, vai ter um bom período aí de transição. E é claro que vai nos explicar tudo isso são os nossos comentaristas, o Alberto Nemer na ponta da linha, Cássio Moro aqui no estúdio. Ei, Nemer, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, meu amigo Cássio Moro, e bom dia aos ouvintes da CBN Vitória. E Cássio? Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes. É isso aí, estamos com uma proposta já de ano, já que a gente tem discutido aqui, de uma mudança geral, um corte geral para todas as categorias, para redução de jornada, redução de carga horária semanal. Né? Lembrando que jornada é um termo só para o dia, jornada que vem de giorno. E a carga horária semanal, Roberto vai querer começar explicando um pouco desse projeto, que ele está bem inteirado dele. Fale aí, né? Vamos lá. É um projeto de lei, né, que vem, na verdade, inicialmente começou com uma PEC. Só que o governo está, por uma estratégia de quórum, está tracionando agora um projeto de lei para reduzir a carga horária para 40 horas semanais, né, e 5 dias de trabalho por 2 de descanso. Uhum. O grande desafio de quem defende essa pauta é manter a redução da jornada, né, ou da carga horária semanal, mas mantendo o mesmo salário. Então esse é o grande desafio de quem defende essa pauta. Eu já deixei aqui algumas vezes a minha opinião, né, que eu acredito que isso já é possível, não precisa de nova legislação, tanto é que, conforme noticiado aí até pela Gazeta, os rodoviários, né, ameaçaram fazer greve, não fizeram greve, fizeram um novo acordo com redução de jornada de trabalho. Com redução de jornada de trabalho. Então, o que fica claro é que os players, né, os sindicatos, enfim, tem poder para isso, a lei já permite isso. Então, para mim, é mais uma lei que não precisa. Mas é um debate importante, né, que vem ganhando destaque nos debates, nas mídias, e foi aprovado agora na CCJ do Senado, e vamos ver como é que vai tramitar, né, Cássio? Eu vou tentar talvez me alongar um pouco quanto à preocupação quanto a isso, que pode ter alguns efeitos bons, é verdade, e alguns talvez dentro de um segundo, um terceiro passo bastante deletérios e até mesmo contrários à finalidade da lei. A ideia da lei, na verdade, é até mais ampla, de chegar à redução de 44 horas semanais para 36 horas semanais. E isso pode criar, dentro de um contexto generalizado do mercado de trabalho, algumas coisas muito graves, especialmente para a cauda inferior, para a cauda da população mais vulnerável, em dois termos, tanto os micro e pequenos empregadores, quanto aqueles trabalhadores de base que recebem salário mínimo. Normalmente a criação de mais direitos fazem com que essa cauda inferior, as pessoas que menos recebem, acabam tendo prejuízo. Então deixa eu dividir mais ou menos entre o pequeno empregador, depois eu falo do pequeno trabalhador, aquele que recebe um salário mínimo. Imaginem vocês reduzir uma carga horária semanal de 44 horas semanais para 36. Isso significa que cada trabalhador vai trabalhar 8 horas menos por dia. É bacana. Agora, você imagina um pequeno empregador... Não, 8 horas menos por dia, não. 8 horas menos por semana. Isso. Obrigado. 8 horas menos por semana. Cada trabalhador vai trabalhar 8 horas a menos por semana, um dia a menos. Imagine uma pequena empresa. Pequenas empresas, elas normalmente têm mais dificuldade de contratação, elas trabalham com um mercado de ampla concorrência, não regulam, não conseguem repassar preços, então elas trabalham com uma margem muito pequena. Imagine uma pequena empresa que tem aí 5 trabalhadores, cada um trabalhando 44 horas semanais, recebendo um salário mínimo. Se você reduz essa carga semanal de 44 para 36, significa o quê? Que você vai perder aí 5 vezes 8, 40 horas na semana de trabalho. Você tem 5 trabalhadores, cada um 8 horas por dia. Cada um 8 horas por dia, 44 semanais menos 5...
você vai perder 40 horas de trabalho por semana. O que esse empregador vai ter que fazer? As opções, uma, contratar mais um trabalhador. Para quê? Para mais 36 horas, ou seja, das 40 horas que ele perde, ele vai recuperar 36 contratando um. Se ele tinha 5 e contrata um sexto, ele vai aumentar o custo de mão de obra dele em 20%, o que para um pequeno empregador é extremamente custoso. E ainda vai ter que pagar 4 horas extras para os trabalhadores. Considerando que é um mercado que ele não consegue repassar para o seu consumidor, é um mercado pequeno, é um trabalho pequeno, é uma empresa pequena, ele vai ter mais dificuldades, margens pequenas, pode até se desincentivar a contratar. Se ele for para informalidade ou se ele não pagar as horas extras, ainda vai gerar demanda. No longo prazo, isso aí pode desincentivá-lo, ele pode até fechar as portas e ao invés de contratar mais um, dispensar os 5 e ele mesmo ficar desempregado. Então você tem um risco muito grande nesse ponto. Vamos falar do trabalhador, aquele trabalhador que recebe o salário mínimo, aquele trabalhador de base. Esse trabalhador, ele é constantemente hoje assediado a sair da CLT e trabalhar em aplicativo. Alguns fazem, os mais corajosos fazem, eu vou trabalhar para o aplicativo tentando maiores rendimentos. Até conversei com um colega meu, mecânico de bicicleta, uma atividade especializada, que ele largou isso para fazer entrega de iFood. Ele até me mandou um áudio, se der, até a gente pode... que ele hoje ganha 3 vezes mais do que ele ganhava na CLT. Agora imagine esse trabalhador que ganha um dia menos de trabalho, tá? Ganha um salário mínimo, R$1.500 e poucos por mês, que é, convenhamos, um salário de fome. Ele trabalha 44 horas, 6 dias por semana. Ele vai trabalhar um dia menos, ótimo. A ideia da lei é que ele descanse. Você acha que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai descansar um dia a mais? Se ele estava na CLT, embora ele seja assediado por família... Ele vai arrumar outro emprego. Embora ele seja assediado pela família, pelos amigos a ir para um iFood, para alguma coisa assim, ele não vai porque tem todas as garantias da CLT. Pô, um dia a mais eu posso testar. Um dia a mais eu vou trabalhar, então, de iFood para ver o que dá. Até que ele verifica o quê? Ele vai ganhar um dinheiro a mais, isso é bom para ele, então essa reforma trabalhista nesse aspecto é boa. Até que ele vai verificar que pode ganhar 2 vezes mais, dependendo do coisa, e ganhar muito mais. Vai sair da CLT. Eu vou dar uma seguradinha aqui nesse raciocínio do Cássio, só para a gente ir para o Repórter CBN. Voltamos já, hein, Nemer? Um instantinho. Ó, gente, estou de volta aqui com o retrabalho desta quinta-feira. O debate é excelente. E a gente fechou os microfones aqui para o Repórter CBN e continuamos aqui tentando entender os argumentos de Cássio. São 2 aí, ó, mega especialistas no direito de trabalho. É uma visão de quem está no dia a dia, né, da defesa do direito do trabalho. O Nemer colocou aqui vários pontos de vista e o Cássio está aqui argumentando de quem está numa faixa salarial menor vai sair de forma mais precária desse possível acordo, né? E vamos lá, volta aí, Cássio. Então eu estava falando daquele trabalhador que ganha um salário mínimo, ele vai ter um dia a mais de folga e ele ele tem a CLT exatamente para ter uma garantia, FGTS, 13º. Poxa, um dia a mais eu posso fazer uma entreguinha, vou fazer uma entrega ali para Mercado Livre, para iFood, seja o que for, vou ganhar um dinheiro a mais. Vai ficar numa situação ótima. Ele vai ganhar o salário mínimo com todas as garantias e ainda vai ter um plus. Aí ele vai pensar o seguinte, mas se eu ficar só com a entrega, eu vou ganhar bem mais. E ganha. Como eu tinha falado antes, conversei até com um colega meu que era mecânico, saiu, está ganhando 2, 3 vezes mais, o que é muito normal em algumas atividades. Né? Porque o salário mínimo é muito baixo. Quem ganha salário mínimo ganha muito mal, não consegue sobreviver. Então o que acontece? Disso a gente já consegue perceber o quê? Que o trabalhador, ainda que ele tenha 2 trabalhos, o CLT e o trabalho por aplicativo, esse trabalhador, ele na verdade vai estar trabalhando mais do que ele estava trabalhando. Ou seja, se o foco dessa nova lei é reduzir carga horária, esse trabalhador de base, ele não vai trabalhar menos, vai trabalhar mais. Não, ele não vai descansar, ele vai usar a folga para trabalhar. Vai trabalhar mais. Porque mas a opção do descanso vai existir. Mas quem ganha o salário mínimo não tem opção, é isso ou morrer de fome. Esse é o grande problema de quem ganha mal. E a CLT não comporta para um pequeno empresário pagar mais que isso. Grandes empresas pagam salários melhores, contratam profissionais mais qualificados e conseguem, dada a grande estrutura que tem, otimizar o tempo até para eles trabalharem menos. As pequenas trabalham no limite, especialmente as do comércio, que tem horário para abrir. Né? Então, isso pode acontecer de um lado, até o ponto em que o trabalhador pode chegar ao extremo de falar, vou sair da CLT, já que eu ganho um salário mínimo, vou ganhar mais trabalhando, fazendo o meu horário, posso até trabalhar mais, e normalmente eles trabalham mais do que 44 semanais, mas tem uma renda melhor. Muito bacana.
Se eu for muito mais extremo ainda, você pega ali, por exemplo, uma iminente decisão do STF que diz que a pessoa pode escolher, em resumo, pode escolher entre o trabalho autônomo sem carteira ou com carteira. E o trabalhador verifica que sem carteira ele consegue receber mais, e nós estamos numa iminência disso porque, infelizmente, a remuneração seletista da base é muito baixa. A gente pode chegar a um ponto em que essa nova lei vai incentivar trabalhadores a saírem da CLT, como já está acontecendo. Ela vai apenas turbinar essa saída de trabalhadores da CLT para irem para o autônomo. E aí o que acontece? A gente desidrata a CLT, desidrata toda a preparação. Mas acho que não precisa de sair da CLT, porque o Nemer acabou de falar que os rodoviários fecharam um acordo na CLT, não é isso, Nemer? Mas aí que vem um ponto importante. Se os trabalhadores... que isso é o ponto que a gente criticava antes sempre, né? Uma lei, uma régua única para todos os trabalhadores é extremamente agressiva. Isso a gente já falava em outros programas. É muito mais importante que sindicatos negociem jornadas flexíveis segundo as necessidades. Se a gente ficar recebendo uma legislação de cima, você fragiliza a negociação sindical, o sindicato perde poder de negociação. Vem do Estado, vem do Legislativo e do Executivo, para que eu vou negociar? E você perde as próprias heterogeneidades de cada categoria, de cada necessidade. Então, quando tem sindicato forte que negocia, beleza. Agora, quando não tem, que a grande maioria de trabalhadores de base, é esses que me preocupa, a gente pode ter um efeito deletério muito grave, e essa lei vai turbinar essa precarização e saída de trabalhadores do regime seletista. Gente, só para vocês entenderem como é que é a transição, tá? No primeiro ano, após a aprovação do texto, haverá redução de jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, e nos 4 anos seguintes, a jornada de trabalho é reduzida em 1 hora por ano, até chegar às 36 horas semanais. Limite de 5 dias por semana de trabalho, com 2 de descanso, de preferência sábado ou domingo. Em ambos os casos, a redução da jornada e fim da escala 6x1, não há redução salarial. E aí, Nemer? Fernanda, eu concordo com o Cássio e, como eu já disse em algumas oportunidades, eu acredito que botar todo mundo na mesma régua é muito ruim, né? A gente trouxe exemplo aqui agora dos rodoviários que conseguiram reduzir por meio de negociação, que eu acho que é a via adequada que a lei permite. E, na minha humilde opinião, caso essa lei passe a vigorar, é mais um motivo de engessamento da CLT, ou seja, cada vez mais ela vai passar a ser colocada de escanteio. As pessoas não vão... Hoje já há uma rejeição pela CLT. Com um engessamento maior, eu não tenho dúvidas, porque você dando, teoricamente, 2 dias de descanso, que eu acho isso super válido, na prática isso não vai acontecer. Não vai acontecer. As pessoas hoje, como bem o Cássio explicou, já estão experimentando essa liberdade, autonomia. Nós já debatemos aqui algumas vezes as dificuldades de se contratar hoje em CLT. A CBN já noticiou em algumas reportagens que vários setores, os supermercados, por exemplo, estão com várias vagas em aberto. Por isso que vão fechar os domingos, porque não tem vaga. E eu acredito que isso é fruto de negociação. Mas se a gente for feito de uma imposição, eu não tenho dúvidas que outros meios de contratação vão ser realizados, onde as pessoas vão, inclusive, poder ter uma remuneração melhor, tá? E a CLT cada vez mais caindo em desuso. Então, é importante, como o Cássio disse, fortalecer as entidades sindicais dentro dos seus poderes, dentro das legalidades e, especialmente, dentro da especificidade de cada categoria. Né? Não dá para comparar todos os trabalhadores de uma forma só. Cada categoria, cada tipo de trabalho tem a sua peculiaridade. E para isso tem que ter sindicato forte. A gente vê alguns sindicatos nesse sentido, outros não, mas isso aí é um outro debate. Mas o que eu acredito é que hoje já é possível ter a escala que você quiser, 4x3, 5x2, basta negociar, basta ajustar, basta alinhar. Então é isso que eu acredito. E eu acho que esse tipo de pauta, para mim, é mais jogar para a torcida. É como eu entendo.
Aí a Fernanda falou que não tem redução salarial. No curto prazo não tem. Não tem, Mas proibido. no curto prazo. Agora você imagina, todas as empresas tendo que contratar mais gente, fatalmente no longo prazo vão repassar esse custo, vai aumentar a inflação. Os reajustes vão ser inferiores até o ponto em que... É a pergunta de um dos ouvintes Até o aqui. ponto em que essa falta de aumento vai ser incorporada à remuneração. Então, no longo prazo, o trabalhador vai receber menos, porque não tem outra fórmula para isso. Então não adianta a ilusão do aumento de curto prazo ou da não redução de curto prazo. A lei de enfermeiros lá que criou um valor nominal, era um valor há 3 anos atrás, hoje já é menor esse valor, porque é valor nominal, nós temos uma inflação. Então não adianta você acreditar que não vai ter redução, os reajustes vão ser inferiores. A inflação vai ser maior. O Vitor está dizendo que isso vai para o preço do alimento, tá? E do serviço vai do encarecer, produto. Claro. O Gesto está dizendo o seguinte: o trabalhador ele tem direito de ir para onde paga mais ou lhe dá condições melhores, né? O importante é ele ter opções. A diminuição de jornada dá essa possibilidade de livre escolha do trabalhador, seja dentro ou fora da CLT. O Stuart está te parabenizando aí pelos seus argumentos. O Eliseu perguntando se isso pode atacar o PIB do país. Enfim, tem muitas observações aí. O Hélio dizendo 44 para 40 seria o suficiente, não precisaria cair para 36. Eu acho que seria mais razoável, assim, porque muitas empresas já adotam 40. Dentro dessa limitação que é uma reta só, o 40 seria um impacto bem menor, ainda assim teria, né? Mas... E a Rafaela dizendo, gente, então o melhor para vocês é manter uma escala de trabalho de 6 por 1 e ganhando salário mínimo? Não, de forma alguma. Ela está certa. Agora, essa solução que deram não vai solucionar, vai agravar o problema, não melhorar. A gente tem que negociações sindicais fortes, regulações específicas em cada setor, em cada região, para melhorar isso. E, claro, continuar a política de valorização do salário mínimo, que infelizmente ela teve uma redução agora no último ano, porque a economia não acompanhou, mas continuar a política de valorização do salário mínimo, ou seja, ele não ter apenas o reajuste inflacionário, mas mais o reajuste do PIB, e fazer negociações mais próximas da realidade local de cada trabalhador. Mas a Cris está aqui dizendo que muitas das categorias são favoráveis, né? E eu te entendo, viu, Cris? Porque há um movimento, assim, ficou até conhecido mundialmente como um movimento que tem vida além do trabalho, né? Aqui no Brasil foi um vereador do Rio que iniciou esse movimento. De que de fato hoje as pessoas, na verdade sim, a gente vem de gerações de pessoas, né, que vivem o trabalho. Mas ao mesmo tempo que sobra é para dormir, Cássio. E ao mesmo tempo a gente tem que ver que nesses países em que teve redução de jornada, se pegar as últimas 2 décadas, a renda média da família tem caído abruptamente. Eu sou a favor da redução. Ok. De 5 para 2. Eu também, mas se não tiverem esses efeitos deletérios, seria ótimo. O problema é que, como diz o Friedman, né, não existe almoço grátis. Vai ter uma redução. As famílias hoje estão recebendo muito menos do que nas gerações passadas. E isso é reflexo dessa mudança, dessa inserção de direitos sem regulação, sem diálogo com cada categoria. Gente, esse movimento ainda não está valendo, tá? Isso é claro, né? Tem que passar pela aprovação de plenário, se houver mudanças vai para a Câmara, até a sanção presidencial, mas é uma pauta que foi defendida eu acho pelo governo Lula. Agora tem maturidade legislativa para ser aprovada. Isso aí. E aí, na pior das hipóteses, vamos testar. Espero que o legislativo esteja atento no futuro para ver, não deu certo, vamos mudar. Eu acho que são 2 discussões diferentes, né, Emer? Você está muito quieto aí hoje. Não, tô aqui prestando atenção na aula do Cássio, está muito boa, mas... Eu acho que são 2 discussões diferentes. A gente paga mal o trabalhador no Brasil, realidade. Para esses aqui, que estão aqui defendendo que eles precisam de viver mais. A vida está passando e a gente está só trabalhando. Quem ganha mal não vive, não adianta. Eu acho, Fernanda, ninguém é contra trabalhar menos, acho, né, ter folga, mas a questão é um pouco mais complicada. Por exemplo, não significa que você vai trabalhar menos pela CLT e vai ter sua remuneração maior, pelo contrário. Hoje, o que nós temos aí, na minha opinião, e é dado concreto, a CLT hoje é uma grande barreira para você valorizar o seu empregado por meio de remuneração, né? Ela traz muitas barreiras, muitas questões que encarecem, né? Então, a grosso modo, se você paga R$2.000 para uma pessoa, ela te custa praticamente 4.000. Então, é esse desequilíbrio, né?
que precisa ser ajustado, na minha opinião. Eu acho que o que deveria ser feito antes de se debater a questão de jornada, que a lei já permite, algumas categorias já têm, era debater a formas de pagamentos, de aumentos de pagamento de salários das pessoas, dos funcionários, dos empregados, por menos encargos, né? Menos encargo, menos inseguranças, porque a gente sabe, né, que às vezes as empresas, e eu vejo isso no dia a dia, querem aumentar a forma de renda, mas querem também ter uma segurança que, se, por exemplo, não tiver condições de pagar mais à frente, poder reduzir alguma coisa, não o salário, mas algum benefício. Só que a gente não tem essa segurança na nossa Justiça do Trabalho, e isso impede que alguns trabalhadores tenham uma remuneração ou mais benefício. Eu acho que esse deveria ser o debate. Como pagar melhor de forma menos onerosa, porque o governo, nesse aspecto, é muito guloso, né? Ele tem se paga muito também ao governo. Então deveria sim ter um equilíbrio, uma proposta para que as pessoas, para que pudessem receber seus salários, mas com menos encargos, com menos reflexos, enfim. Acho que esse deveria ser um debate, e seria um debate que aí sim traria mais benefícios ao trabalhador. E acrescentando até uma participação aqui do ouvinte Everaldo, com menos lucro também, né, o Nemer? Porque eles estão dizendo hoje, as pessoas não aceitam, não estão mais aptas, né, a irem, por exemplo, para uma jornada de trabalho, de supermercado, aos finais de semana, ao domingo, por exemplo, para receber um salário mínimo, né? Essa comparação que eles têm hoje com aplicativos, por exemplo. Então imagina o pequeno empregador que precisa contratar mais um, ele não vai achar o trabalhador, e se achar vai pagar com dificuldade. Então é complicadíssimo você simplesmente reduzir a oferta de mão de obra com uma lei reta, assim. Encerramos? Pô, por mim a gente passa a tarde aqui conversando. Se você não encerrar, a gente vai até amanhã. Mas eu olho pelo lado do trabalhador. Ele realmente precisa. Olho. Tá, eu sei que você olha. A longo prazo, eu quero que o trabalhador melhore, mas com medidas que gerem mesmo. E eu acho que a gente tem que fortalecer a política de remuneração no Brasil. Com certeza. Né? Porque, de fato, né, hoje o salário mínimo, e o Diese grita isso todo mês pra gente, né? De que com o salário mínimo que o Brasil paga hoje, você não paga nem o plano de alimentação da sua família. Quanto mais o transporte, a roupa, a escola, né? A saúde, então, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa de discutir o modelo de remuneração no país, mas a discussão de jornada, ela vem numa pauta de que as pessoas hoje vivem para trabalhar e não vivem para viver. Concordo. E, Fernanda, só fazendo um parênteses, e acho que isso está muito claro para as pessoas que migraram para a autonomia, né? As pessoas que migraram para ser MEI, para ser entregador de aplicativo, motorista. Por quê? Eles trabalham o quanto acham que devem trabalhar. Folgam quando tem que folgar. Então, essa que a gente fala aqui algumas vezes, né? Quando as pessoas puderam vamos dizer assim, desacorrentar da CLT, experimentar liberdade e autonomia, tem gente que trabalha 3 vezes por semana, que já é o suficiente para sobreviver ao final do mês. Então, acho que isso é importante. E se a gente não modernizar a CLT nesse sentido, ela vai cair em desuso. Mas aí eu discordo um pouquinho do Alberto, que normalmente a pessoa que trabalha por conta própria, ela acaba trabalhando muito mais que 44, ela não tem vida. Então, a pessoa que trabalha por conta própria, ela tem que saber controlar a sua agenda. Se ela tiver a maturidade de trabalhar o mínimo possível, suficiente para a renda do mês, beleza. Mas é o que a gente não tem visto, né? Porque o trabalho é muito baixa. Alguns aplicativos, a remuneração é muito baixa. Eles trabalham até tarde da noite, fim de semana, e não tem hora, né? É outro problema que a gente tem. E eles não têm segurança nenhuma, né? Então, é outro problema que a gente tem, é como encontrar a segurança desse trabalhador por aplicativo. Não vou falar informal, porque não é. Bom, fico aqui, olha, fechando mesmo com a participação dos ouvintes, o Lucas dizendo, né, no país com tantos feriados, produzir tem sido um desafio cada vez maior, o Joed dizendo, está faltando sororidade com os trabalhadores, tá? É um grande empresariado, é um discurso de grande empresariado, o pequeno empresário vai sofrer, mas tem que se adaptar, né? Tem que se pensar também no lado do trabalhador. O Everaldo falando disso, né? Que a maioria dos empresários hoje não aceita reduzir seus lucros para melhorar a vida do trabalhador. Enfim, tem muita gente aqui do ponto de vista do trabalho, né? De que sim, que eles precisam de respirar, mesmo que venham com medidas como essa aí,
que podem trazer, do ponto de vista de Cássio e de Neme, né, impactos futuros, como redução de emprego e pouca previsão de aumento de salário. Redução de emprego CLT e uma redução de salário no longo prazo. O pequeno empresário que é o problema. O grande empresário consegue adaptar melhor. Ele tem poder de mercado. Agora o pequeno, ele fica numa situação muito... Aí acontece alguns efeitos, como aconteceu com farmácias, por exemplo. Você já viu farmácia de bairro? Fechou uma última do meu bairro agora, essa semana. Porque as grandes redes ocuparam e elas contratam menos. É um RH só. Então, elas contratam menos gente e mandam empregado embora. É o que vai acontecer em outros setores, provavelmente. Então isso é muito sério. Isso é muito sério para o trabalhador. Esse é o foco. Só abrimos os debates, viu, gente? Porque isso continua tramitando. Continua, exato. Até tá valendo. A opinião de vocês aqui é muito importante. Obrigado. Cássio, obrigada. Nemer, tudo de bom, hein? Obrigado, Fernanda. Um abraço, Cássio. Um abraço para o nosso ouvinte. Hoje, com a nossa ouvinte fiel, Anabela. Um beijo para vocês. E se Deus quiser, até a semana que vem. Um abraço a todos. Quero também um abraço especial para o trabalhador que eu falei, o Wellington Tonetti, que está nos ouvindo, que falou que saiu da CLT e foi trabalhar para o aplicativo e está feliz da vida. Um abraço a todos.